noticiário local, mas também o noticiário nacional, é que um jovem de 20 anos ganha direito à liberdade em audiência de custódia, mas pede para ficar preso até o horário do jantar, com medo de passar mal por fome na rua. O Luan foi preso por roubo na madrugada do último sábado e ganhou a liberdade no dia seguinte. Ele estava detido no presídio de Santa Luzia, na região metropolitana de BH. Um dos motivos da soltura é o fato dele ser réu primário, né? Ou seja, não ter antecedentes e ter confessado o crime. Olha, antes do término da audiência, o Luan pediu a palavra e fez o pedido à juíza afirmando estar com o corpo fraco. Aliás, você assiste essas imagens, as imagens dessa sessão aqui na nossa transmissão, a gente está dividindo a tela agora. Basta acessar o YouTube da TV Band Minas, esse vídeo também está nas nossas redes sociais. A juíza tranquilizou o jovem, tranquilizou o Luan e garantiu que ele teria o direito à refeição antes do alvará. O promotor de justiça, Luciano Soteiro Santiago, comentou sobre o caso no perfil do Twitter e o post viralizou. Santiago acrescentou que o ex-detento apresenta sinais psicológicos que podem levar à necessidade de um tratamento psiquiátrico. Ele abriu mão da liberdade por causa da fome, por causa da miséria. Ele queria comida. E isso nos choca bastante. Não é que esse jovem não vai ser processado, ele vai ser processado. E ao final, se ficar comprovado a culpa, ele será condenado. Só que foi necessário que esse jovem fosse preso para que ele tivesse acesso a tratamento médico e psiquiátrico. Pois é, e olha, o promotor ainda afirmou que casos como o de Luan são recorrentes no sistema prisional brasileiro. Para quem atua no sistema de justiça, o que chega para nós lá diariamente é uma população pobre, miserável. Essa é a regra do sistema de justiça no Brasil. Os internautas repercutiram largamente o assunto no perfil da rede social do promotor. Repetindo, essas imagens estão no Instagram da rádio, no @Rádio Band News BH, e também estão na tela do Skype. Você nos acompanha no YouTube também da TV Band Minas. Agora 5h33, é sobre esse tema que a gente vai conversar agora com o diretor de inclusão da OAB Minas, William Santos. Ele já está na linha conosco. Boa tarde, William. Boa tarde, Bruna, boa tarde, Duda. Boa tarde. Olha, William, a gente queria começar entendendo por que casos como este ainda acontecem no sistema prisional. Não é de hoje que denúncias, né, em várias instâncias aí que defendem o direito do detento, da detenta no Brasil e da dignidade humana também, relatam que essas premissas não vêm sendo respeitadas dentro do sistema de justiça e do sistema prisional. Por quê? Olha, primeiro que o nosso sistema prisional é o maior do mundo. Nós temos mais ou menos 75 mil presos cumprindo pena e com prisão preventiva no Brasil. Uhum. É um número muito grande. Em Minas Gerais, nós temos em torno de 10% dessa população só nos estabelecimentos prisionais aqui no estado. Agora, a situação está indo além. Não é só o caos no sistema carcerário. O sistema de justiça também está sendo penalizado com isso. E o sistema de justiça é mais amplo que o sistema carcerário. E ambos, um e outro, fazem parte do direito e aquilo que é a obrigação do Estado. O mesmo Estado que condena é o mesmo Estado que tem que dar as condições mínimas de quem está cumprindo a pena. Uhum. Agora, o que nos assusta, e foi colocado nessa sua matéria, é um jovem que foi preso, em flagrante delito, foi para audiência de custódia, e essa audiência é usual e processualmente admissível e obrigatória, e na audiência, com surpresa, ele pediu para ficar preso, porque ele já estava preso, continuar na prisão, não queria liberdade, porque, segundo ele, dentro do sistema ele está sendo muito mais acolhido. E cá entre nós, ele quer dizer com a alimentação básica que não encontra na rua. Uhum. Então, para mim, e para os ouvintes que estão aí, eu acho que a gente leva-nos a uma reflexão. A questão do drama humano, a questão do aumento da população com Covid ou sem Covid, o aumento da miséria, da falta do alimento, e a pessoa troca o alimento
pela liberdade em juízo. Eu não sei se a juíza vai conceder isso, mas a liberdade é o grito maior que uma pessoa poderia fazer, estando, inclusive, cumprindo ou não a pena, mas dentro de umas condições que lhe seja pré-existentes na órbita do direito. Agora, William, só para eu entender... a ele foi nesse sentido. Só para eu entender aqui, para eu retomar lá a resposta que você deu para minha primeira pergunta, né? Eu perguntei por que casos como este, né, de uma pessoa, um ser humano, cidadão brasileiro, né, preferir ficar preso para poder comer, por que esses quadros continuam a se repetir aí na sociedade? Porque o que a gente imagina é não só que ele passa fome fora da prisão, mas que também o próprio atendimento, tratamento dentro do sistema carcerário não seja assim tão acolhedor, né? Já que ele já estava sentindo fome. E aí você fala que um dos motivos disso é o fato da gente ter um sistema carcerário muito inchado no país. Mas quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? O problema é da justiça, o problema é da sociedade, ou o problema é das secretarias aí que coordenam o sistema carcerário brasileiro, no caso, no nosso mineiro? Olha, procurar o culpado disso tudo, eu acho que é a própria sociedade. Primeiro que o Estado, que tem a obrigação de manter o preso né, e bancar ele dentro do sistema, na verdade, muitas das vezes, ele faz um papel inverso. Tem gente que está presa, inclusive, e cumprindo pena há muito mais tempo do que merecia. Então, falta, inclusive, no nosso entendimento, e a gente milita nessa área, uma maior agilização, por exemplo, de defensores públicos, contratos a maior de advogados para poder ver cada caso, até porque nas unidades prisionais em Minas Gerais a gente sabe que existe um corpo de advogados que podem fazer isso, na execução da pena em especial, mas no caso que estão discutindo, não chegou nem execução de pena. Ele é preso, ficou um tempo, foi para audiência de custódia. Isso quer dizer o seguinte: o que ele tinha antes, que era a realidade da rua, ele sentiu que estava muito melhor ele ter o teto e a comida, mesmo numa cela que é muito cheia, que seja o provisório, do que ficar na rua, né, sujeito às intempéries. Isso mostra, no meu entendimento, o fracasso da política social nossa. O fracasso é geral, nas 3 esferas. Nós vamos andando, inclusive, nas grandes cidades, seja em Belo Horizonte, Contagem, Uberaba tivemos outro dia, você vai ver que o contingente nas regiões centrais, nos grandes centros urbanos, aumentou. É só rodar à noite que você vai ver o tanto de barraca que tem e quem tem barraca. E isso é um contingente de pessoas que vieram com muito mais essa crise, com muito mais pesado, que vem, inclusive, pessoas de outro estado procurando algum acolhido nas grandes cidades, e reflete aquilo que está acontecendo atualmente na nossa sociedade. O próprio aumento da cesta básica justifica isso, né? Não vou falar que justifica a violência, porque isso aí é uma injustiça, né? Não vou falar, inclusive, que a pobreza está na periferia, que não está, mas está, inclusive, a gente sabe que está na falta de política pública de inclusão social. E isso eu acho que é latente, e o que aconteceu com esse rapaz, ele reflete o que acontece na própria sociedade. William, quem fala com você agora é Bruno Favarini. Muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Band News Minas, segunda edição. Você e o promotor Luciano Sotero Santiago, vocês destacaram muito bem que o Luan ele trocou a liberdade dele pelo direito de comer, basicamente. Eu queria que você fizesse com a gente um diagnóstico. O que a gente pode concluir desse caso sobre a perspectiva que essas pessoas têm quando elas deixam o sistema prisional? Qual que é a esperança que não só o Luan, mas muitos outros jovens, muitas outras pessoas têm quando elas deixam o sistema prisional? O que elas podem esperar? Primeiro, quem está cumprindo pena deixa o sistema prisional sente alívio, porque não é o local adequado para cumprir pena as situações que a gente vê hoje no cotidiano. Mesmo os estabelecimentos que a gente sabe, né, das PPPs que foram colocados, existem em Minas Gerais, na Grande Belo Horizonte. E a gente vê a superlotação, tá? A própria restrição para a Covid, ela se estende até a presente data e dificulta, inclusive, o acesso do advogado, e a OAB vem trabalhando nisso, a seus assistidos. É um fato concreto que existe. Quando coloca à disposição, inclusive, que o advogado tem que fazer, o familiar tem que fazer um agendamento prévio para visita, isso geralmente não está acontecendo. Há uma má vontade
e a falta de estrutura para quem trabalha, inclusive, dentro do sistema. Está uma situação de caos, falta gente qualificada e falta vontade política de quem faz a administração, no caso do Estado brasileiro. Eu coloco isso com muita propriedade porque mais cedo discuti isso com outros colegas advogados e que estavam tendo dificuldade em agendar no e-mail que é colocado nas unidades prisionais aqui da Grande Belo Horizonte, por exemplo, onde você tem que agendar para poder agilizar, para conversar com seu assistido. Esse é um direito, está na LEP, na Lei de Execuções Penais, muitas das vezes não é obedecido, e a OAB vem trabalhando nisso insistentemente, porque isso também afeta a cidadania e afeta diretamente o advogado no uso das suas prerrogativas. É a situação que está acontecendo, às vezes a sociedade pode não estar informada disso, mas no caso desse rapaz, eu acho que ilustra um pouco isso. Ele está fora do sistema, ele está lá fora, não conhece lá dentro, ele optou para ter direito elementar ao alimento e à sua habitação e um teto, optar para ficar lá dentro. Isso porque ele teve essa experiência aqui fora que está dramática e acha que lá dentro pode resolver o caso dele, E cá entre nós, já vi casos semelhantes que o sujeito, inclusive, assaltou para ser preso que não tinha um lugar de dormir. Então, olha, isso é um exagero que está acontecendo, é uma aberração que ninguém consegue entender, mas que tem seus motivos de ordem, de natureza política e de natureza de projeto de política pública. Ok. A gente conversou aí com o William Santos, ele que é diretor de inclusão da OAB Minas Gerais, analisando com a gente aí as questões, as arestas desse caso do jovem que durante uma sessão com a justiça, uma audiência de custódia, pediu para ficar preso mesmo após receber aí o anúncio da liberdade, porque gostaria de comer, Estava com medo de passar mal na rua. E aí a gente agradece muito a participação do William, uma ótima tarde para você, até a próxima. Obrigado a todos os ouvintes e a vocês. Bom trabalho. Agora, 5 horas e 43 minutos, vamos lá de atualização do trânsito.